No dia 31 de março, foi iniciado o processo do golpe militar brasileiro, que vai marcar a nossa história republicana, dando origem ao regime militar que dura do ano de 1964 até o ano de 1985. E é isso que eu vim contar para vocês nesse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre como foi o processo do golpe militar brasileiro. Eu sou Karina Magalhães e aqui no canal a gente fala de história, de um jeito simples para que você entenda tanto o passado quanto o presente. O golpe militar ele foi iniciado no dia 31 de março com o deslocamento das tropas do general Mourão aqui de Minas Gerais, e ele se consolida no dia 4 de abril, quando o presidente Goulart ele vai para o exílio no Uruguai. Mas para a gente entender um pouquinho do golpe militar no ano de 64, a gente tem que voltar um pouquinho na história brasileira para o ano de 1960. Em 1960, acontecem eleições presidenciais no Brasil. Nessa época, o nosso processo eleitoral tinha algo que era muito bizarro. As eleições para vice e para presidente aconteciam separadamente. Portanto, os eleitores, eles iam às urnas e eles votavam para presidente e votavam para vice-presidente. E é por isso que o ano de 1968 aconteceu a eleição de presidente e vice de chapas completamente diferentes. Foi eleito para presidente da República um conservador, tendo como base o partido da UDN chamado Jânio Quadros. O Jânio Quadros estruturou a sua campanha política na ideia de que ele iria varrer a corrupção no Brasil, ele seria o salvacionista e tiraria do Brasil os elementos negativos, combatendo a corrupção, e a moralidade política seria restaurada. E do outro lado, para vice-presidente, foi eleito o vice da outra chapa, uma chapa de oposição ao Jânio Quadros. Esse vice era o João Goulart, um cara do PTB, mais associado às lideranças sindicais e às esquerdas e também à política varguista, algo que era justamente o contrário do que o Jânio Quadros representava. No entanto, o presidente Jânio Quadros faz um governo extremamente curto e ele já renuncia no ano de 1961. Pensando na regra constitucional, quem deveria assumir a presidência deveria ser o seu vice, o João Goulart. No entanto, alguns setores da sociedade brasileira, setores mais conservadores, como uma grande ala do Exército Brasileiro e também os membros da UDN e de outros partidos mais conservadores, viam no João Goulart o retorno do varguismo e essa aproximação com sindicatos e trabalhadores. Eles consideravam o João Goulart mais à esquerda do que eles poderiam suportar. Isso abriu no Brasil uma grande crise política entre os favoráveis à posse do João Goulart e os desfavoráveis. Os favoráveis à posse do Goulart começam uma grande mobilização que ficou conhecida como Campanha da Legalidade. Com isso, o João Goulart conseguiu em 1961 realmente assumir a presidência, mas foi feito um grande arranjo político para que eles pudessem atender minimamente aí os dois lados. O João Goulart ele assume a presidência, mas dentro de um sistema parlamentarista que reduzia os seus poderes. Agora, empossado presidente da República, o João Goulart tinha um cenário extremamente desafiador para enfrentar. Naquele momento, a política brasileira estava vivenciando um processo de grande radicalismo político. Os setores da sociedade pressionando por os seus projetos políticos e numa pressão muito grande, inclusive sem muito respeito à lógica democrática. A gente tinha um lado conservador com grande força política brasileira, representado por um dos principais partidos no Congresso Nacional, que era a UDN. Alguns setores do Exército Brasileiro, principalmente as altas patentes, apoiavam a UDN e o seu projeto político. Além disso, alguns empresários também estavam desse lado mais conservador e externamente esse lado era claramente apoiado pelos Estados Unidos. Essa galera tinha uma aproximação mais forte com o capital estrangeiro e era uma galera que se posicionava contrário a reformas sociais mais profundas que o João Goulart propunha. O outro lado desse cenário radicalizado eram justamente as lideranças de esquerda. Nesse caso, a gente tinha uma ala do PTB, o partido a qual o João Goulart pertencia, que defendia reformas sociais bem mais profundas, e um nome muito forte dentro do PTB que apoiava essas reformas era o Leonel Brizola. E nas ruas também estava rolando esse processo de radicalização. A década de 60 ela foi marcada por um grande crescimento das movimentações populares no Brasil.
tanto os trabalhadores urbanos quanto os trabalhadores rurais estavam se movimentando muito, reivindicando melhorias. Foi um período marcado pelo grande crescimento da inflação e, por isso, o poder de compra da classe assalariada estava péssimo. A pobreza estava, de fato, aumentando. E essa agenda por reformas sociais, ela era antiga. E os trabalhadores se mobilizando e chegando no momento em que, calma, olha, a gente não aguenta mais esperar, essas reformas precisam ser empreendidas agora. No campo, uma das pressões era, obviamente, que acontecesse mais facilmente o processo da reforma agrária. Com isso, o Goulart já começa o governo no meio dessa treta. Do lado, um setor conservador extremamente oposto às reformas sociais e, do outro lado, as esquerdas e os movimentos populares pressionando o governo para que essas reformas sociais fossem publicadas. Até 1964, o governo estava meio de mãos atadas. Por quê? Pelo sistema parlamentarista, o João Goulart não tinha tantos poderes e ele não poderia colocar em prática tantas essas ações. No entanto, isso vai mudar. Em 1963, acontece então uma reviravolta. Foi convocado um plebiscito. Esse plebiscito, a população brasileira foi convocada a votar se ela queria a permanência do sistema parlamentarista ou o retorno do sistema presidencialista. Vários partidos se mobilizaram em torno desse plebiscito, inclusive partidos de oposição ao João Goulart, porque queriam que lá na eleição de 1965 eles pudessem exercer livremente o poder dentro do sistema presidencialista. Com essa grande mobilização, o presidencialismo foi aprovado. O ano de 64, então, ele começa diferente, em que o presidente João Goulart, por causa do plebiscito, ele vai ter os seus poderes presidenciais restaurados e agora sim ele consegue colocar mais em prática os seus projetos de governo. Diante desse cenário muito radicalizado, o governo do Goulart não conseguiu fazer uma conciliação entre esses setores. Realmente eram setores que se posicionavam drasticamente um contra o outro. E foi nesse momento, em 64, que o Goulart claramente toma uma posição. Ele decide se aproximar das esquerdas e fazer um grande projeto social, um projeto de transformação estrutural no Brasil, que ficou conhecido como as reformas de base. As reformas de base, elas tinham em mente um projeto: diminuir as desigualdades sociais no Brasil e promover o crescimento. Os autores da reforma e o próprio Goulart consideravam que combater a desigualdade no Brasil era essencial para alavancar o mercado interno e também promover o crescimento. Dentre várias medidas que a reforma propunha, uma delas era a reforma agrária. A lei de reforma agrária ela já existia no Brasil, mas, no entanto, ela era muito lenta e o processo extremamente burocratizado. Dentro da reforma do Goulart, a reforma agrária seria menos burocratizada, ela seria mais ágil e, portanto, a distribuição de terras aconteceria mais efetivamente. Outro ponto das reformas de base era um direito eleitoral. Naquele momento, o direito eleitoral era restrito às pessoas alfabetizadas. E no Brasil, a gente tinha uma quantidade gigantesca de analfabetos. Dentro da reforma de base, os analfabetos poderiam votar. Além desses dois pontos, a reforma de base também propunha a regulação da saída, da remessa de lucro de empresas estrangeiras. A ideia era tentar que empresas estrangeiras que estavam aqui no Brasil, elas enviassem uma quantidade menor para fora o dinheiro que elas adquiriam aqui, para tentar fazer com que os investimentos acontecessem mais internamente no Brasil e, consequentemente, o crescimento econômico brasileiro fosse propiciado. As reformas de base eram um projeto que era muito mal visto pelos setores conservadores. E como as reformas deveriam ser aprovadas pelo Congresso, o Goulart não tinha uma tarefa fácil e aí por isso ele decide mobilizar a opinião pública em torno do projeto das reformas. E essa mobilização ela se concretiza no dia 13 de março de 1964. Nesse dia, o Goulart convoca um grande comício que acontece na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Vários sindicatos, partidos, movimentos apoiadores ao governo e outros setores da sociedade brasileira comparecem ao comício. Foram mais de 150 mil pessoas escutar as propostas do Goulart e claramente favoráveis a essas reformas. O comício da Central mostrou claramente o comprometimento do presidente da República com a implementação das reformas de base.
Mas ele também mostrou que alguns setores da sociedade brasileira, eles pressionavam para reformas mais profundas do que a própria reforma de base. E esses setores mais conservadores viram no comício da Central um alerta. O alerta de que a mobilização das esquerdas estava grande, o presidente estava se aproximando desses movimentos e esse grupo então responde. A resposta acontece efetivamente no dia 19 de março de 64, quando acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A Marcha da Família foi um movimento organizado por setores da classe média brasileira, principalmente mulheres, apoiados por alguns setores da igreja e também setores empresariais. Essas pessoas foram às ruas e elas foram protestar contra o governo Goulart. Segundo essa galera, o governo estava caminhando muito para a esquerda e o Brasil estava correndo risco de virar um país comunista. Na prática, as reformas de base, elas não empreendiam a transformação do sistema capitalista brasileiro, mas eram sim reformas estruturais que objetivavam acabar com as desigualdades. Esse setor conservador da sociedade marcha de uma maneira extremamente numerosa. Mais de 500 mil pessoas se reuniram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Dentro dessa ala conservadora de oposição ao Goulart, existia claramente um grupo golpista, um grupo que estava planejando a retirada do presidente Goulart utilizando as Forças Armadas. Com a Marcha da Família, esse grupo se fortalece. A Marcha da Família foi praticamente um convite, venham intervir. E essa galera, a partir do dia 19 de março, já começa a efetivar mais esse plano da derrubada do Goulart. Portanto, os dias finais do mês de março, eles só vão mostrando o afastamento do presidente com esse setor, a perda de apoio e o fortalecimento desse projeto golpista. A gente tem alguns episódios mais marcantes desse distanciamento entre as Forças Armadas e o presidente. Um deles acontece no dia 25 de março. No dia 25 de março, marinheiros e fuzileiros navais fazem uma greve. E o presidente Goulart apoia a greve e, além de apoiar, ele perdoa os grevistas, concedendo o direito de anistia. Para os militares, isso foi visto como horrível. Por quê? Porque essa greve era identificada pela corporação como uma quebra da hierarquia. O presidente intervindo numa questão militar e ainda apoiando militares de baixa patente foi péssimo para a imagem que ele tinha dentro das Forças Armadas, marcando um distanciamento entre o Goulart e o Exército. Esse distanciamento vai ficando muito forte, até que no dia 30 de março ele vai até o Automóvel Clube em uma cerimônia de formação de sargentos e faz um discurso também apoiando as baixas patentes, o aumento salarial e, consequentemente, afastando ainda mais. No dia 31, sai daqui de Minas Gerais a tropa do general Mourão em direção ao Rio de Janeiro, onde o presidente Goulart estava. O presidente vai a Brasília para tentar articular alguma força política que pudesse o apoiar, não consegue e vai para o Rio Grande do Sul. No dia 2 de abril, o presidente do Congresso Nacional, ele declara vaga à presidência da República. O presidente estava em território nacional, mas mesmo assim o Congresso declarou vaga. Portanto, presidente deposto no dia 4 de abril, ele se exila no Uruguai. Foi iniciado o regime militar brasileiro, tendo como primeiro presidente da República, empossado em abril, o Castelo Branco. E muita gente pergunta, será que esse golpe ele tinha a maioria da população? O Goulart não teria como resistir? Por que será que não houve resistência? Por que será que ninguém tentou impedir? E as esquerdas e o movimento estudantil? Bom, na história política brasileira, os militares fizeram várias vezes intervenções. Em 1889, a proclamação da República foi como a ação dos militares. Em 1945, houve uma intervenção que promoveu a saída do Vargas no poder. Em 1954, os militares com a UDN estavam planejando a retirada novamente do Vargas no poder. Acaba que ele suicida e esse golpe não acontece. Portanto, várias vezes da nossa história houve uma intervenção militar, mas uma intervenção passageira. Especula-se que vários setores políticos do PTB, das esquerdas e o próprio Goulart achavam que essa seria uma intervenção rápida, que eles chegariam ao poder em 64 e logo em 65 o poder civil seria restaurado. Então, portanto, não valeria a pena pegar em armas e fazer um derramamento de sangue pelo Brasil se uma intervenção fosse pequena, fosse temporária.
ninguém sabia realmente que eles iam ficar até 1985. Além disso, era conhecido entre alguns setores do próprio exército que não eram favoráveis ao golpe militar, uma vez que ele foi empreendido por um setor das Forças Armadas e não necessariamente a totalidade dos militares, que os Estados Unidos estavam apoiando o golpe. Os Estados Unidos preparou uma operação chamada Brother Sam. Essa operação, ela tinha uma esquadra e vários objetos militares, navios, combustíveis e tudo mais, que seriam enviados para o Brasil em apoio aos golpistas na deposição do Goulart. E com o apoio dos Estados Unidos, seria bem difícil os setores civis da sociedade brasileira, com um pouquinho de militares, resistirem a esse processo. Esse é um dos motivos também que a resistência ao golpe não acontece. Esse vídeo foi um resumo do golpe militar de 1964, que instaura o regime militar que dura até o ano de 1965. Se ficou alguma dúvida ou se você tem uma sugestão, comenta aqui. Não esquece de deixar um like para o canal crescer e a gente espalhar a informação por aí.